Olá, pessoal. Estamos mais uma aula no nosso segundo encontro de literatura. Eu sou a professora Bruna Bardez e vamos falar hoje sobre o classicismo. Vocês que estavam aí conosco puderam acompanhar antes do nosso intervalo uma triste história de Luís Vaz de Camões, né? Que infelizmente ele veio a falecer pobre, vítima da peste, e uma das grandes obras, as mais valiosas e que ele bebeu de várias fontes muito enriquecedoras, não tiveram valor enquanto ele estava em vida. Foram mais famosas e reconhecidas depois da sua morte. Mostrei para vocês esta imagem. E aí eu vou contar uma coisa para vocês. Não é fácil de ler os Lusíadas, tá? Essas 2.000 páginas a serem analisadas são complexas, é no português de Portugal, então além de serem versos decassílabos, é no português de Portugal, ou seja, um português arcaico. Então nós precisamos ter uma certa atenção na hora de ler e entender o período. Por que eu falo como que nós vamos entender o período? Porque se às vezes eu pego um texto que eu não tenho conhecimento, eu não conheço o período e vou tentar analisá-lo, eu preciso fazer um conhecimento prévio da minha parte e de vocês também, um conhecimento prévio, um conhecimento de mundo. O que seria um conhecimento de mundo? É saber tudo que eu sei, fazer um resgate dos meus estudos para depois eu saber como é que eu vou poder analisar. Então, até uma dica para vocês na hora da prova. Batem o olho lá, meu Deus, caiu os Lusíadas, vai cair um trecho. Como que eu vou poder analisar isso? E os sonetos? Como eu tenho que decorar? Não, não precisa decorar. Porque chega na hora da prova, fica tudo muito complexo. E aí chegam nas aulas de literatura, ou quando vocês vão estudar, fica aquilo maçante, muito cansativo. Como que eu vou decorar tudo isso? Meu Deus, são 12 cantos. Eu devo entender todos esses cantos? Vamos por partes. Não são todos que você deve entender, tá? Mas alguns são muito famosos. E um deles, o mais conhecido, é o canto 3. Vou passar todos eles, vou explicar e nós vamos analisar um deles. O primeiro canto é o Concílio dos Deuses. Ah, mas Bruna, peraí, eu já vi concílio com C e aí você colocou com S. Por quê? Esse concílio com S é visto como um acordo dos deuses, tá? Essa palavra também existe no dicionário e é um acordo entre os deuses. Por que será? Que Camões quis, né, quando ele escreveu esse canto relacionar? Lembra que eu comentei com vocês? Nós vamos ver mais para frente, que ele falava de armas e barões, que era o período de guerra, o período de conflito. Depois, no canto 2, ele dá continuidade com isso. Ele fala da armadilha. Canto 3, Inês de Castro. Vamos saber quem é essa Inês, né? E aí vocês vão saber também por quê. Quando uma pessoa mais velha fala, não sei se vocês já ouviram esse termo, Inês já é morta. Ah, mas eu fui tentar falar isso para a pessoa e não deu certo. Daí vai lá um colega e fala assim, ah, mas Inês já é morta, não tem muito o que fazer. Por que não tem muito o que fazer? Vocês vão descobrir o porquê. Na aula de hoje vocês vão saber aí por que Inês já é morta. No canto 4, nós temos a Batalha de Aljubarrota. Vamos saber também o que foi. Canto 5, o Adamastor. No canto 6, Tempestade. Canto 7, Caricut. No canto 8, o Painel de História de Portugal. No canto 9, Ilha dos Amores. E canto 10, Máquina do Mundo. Só para situalizar um minutinho, esse canto 9 e o canto 10 serviu de fonte, beber das fontes. E quem bebeu delas, que nós vamos ver mais para frente em outros períodos, foi Carlos Drummond de Andrade, tá? Carlos Drummond bebeu das fontes de Camões. Assim como Camões bebeu das fontes de Homero e de Virgílio. Então, se vocês percebem aí, quando eu falo um cânone brasileiro, um cânone português, cânone é uma obra lida, admirada há muitos anos e traduzida para muitos países, né? Lida por muitas pessoas, ela se torna um cânone. Recebe prêmios também, assim como nós temos aqui no Brasil o Prêmio Jabuti. Muitos livros, muitos escritores também recebem esses prêmios, tá? Por obras que eles escrevem e acabam sendo reconhecidas. Aqui tinha a nossa imagem, que eu falei para vocês da curiosidade, que às vezes me sinto mal, né, em falar a fofoca. Será que Camões realmente segurou esses pergaminhos, né, dos Lusíadas nas grandes navegações, e quando ele caiu no barco, ficou levando até chegar na ilha? Não sabemos. Selecionei para vocês uma diferença aí de verso e estrofe.
que eu já tinha colocado para vocês nos slides anteriores, né? Então, o que era um verso? O que é uma estrofe? O verso é uma única frase com uma composição poética. É um elemento que define a poesia em oposição à prosa. Um conjunto de versos com sentido completo chama-se estrofe. Então, como que eu vou calcular isso? Como que eu vou denominar? Posso ficar aí repetitiva, mas eu coloquei aqui para vocês. Coloquei um canto, o primeiro canto de Camões, né? Começa entre armas e barões assinalados, que dá o ocidental praia lusitana. Camões começa assim o canto dele, e eu dividi aí para vocês. Então, o que tem na parte o risco maior do nosso lado esquerdo, tudo bem? Neste lado nós temos as estrofes. Essas estrofes são divididos joguinhos de versos, e os versos são as linhas. Então, se a gente tivesse que calcular aí, nós temos 3 estrofes. E na primeira estrofe nós temos 2 versos, são 2 linhas. Tudo bem? Separei para vocês uma questão que são das rimas. Rimas, a gente sabe que eu rimo, mão, pão, não, e eu já formei uma rima. Ótimo, já sei rimar, perfeito. Tá, e quando aparece no vestibular, aparecem questões como rimas alternadas, rimas paralelas, rimas interpoladas. Como que nós vamos dividir isso? Ou como que eu vou assinalar na hora da prova? Aí eu não sei. Tive uma dúvida, chutei. Não, não façam isso, tá? Não chutem. Como eu falei, façam pequenos fichamentos para chegar lá no final do ano ficar impecável. Qualquer prova que vocês forem efetuar. Chegaram lá, ficaram craques em relação às rimas, porque isso cai bastante. Então, vale a pena vocês ficarem situados. E como saberem na hora de dividir essa questão? Então, as rimas alternadas ou rimas cruzadas, que é a mesma coisa, elas combinam-se alternadamente, por isso que já vem no nome, seguindo do esquema AB, AB. Tá ótimo, Bruna, que adorei a aula, você já me explicou o que é AB, AB, e eu vou chegar lá na hora da prova. Mas eu preciso explicar uma coisa. Já pensou, se eu não explico, por que é a letra A, por que é a letra B? E aí meu nome é Bruna, então eu vou começar com B? Então eu vou começar a rimar com B. Então a primeira rima que eu tive lá, de Cecília Meirelles, no poema dela, vou começar com B porque é pelo meu nome. Não, pessoal. A gente começa a colocar a numeração, no caso as letras, a gente começa a colocar as letras em ordem alfabética. Então, eu sigo a ordem do alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H. Tá? Tudo vai depender do meu poema, como que eu vou, às vezes, metrificá-lo e como que eu vou observar essas rimas. Se são rimas alternadas, se são rimas emparelhadas, se são rimas interpoladas. Como que nós vamos dividir isso? Vou tentar explicar de uma forma bem simples e quando vocês baterem o olho nos próximos poemas ou versos, vocês vão conseguir analisar muito bem. Uma outra dica. Tomem cuidado na hora de fazer essa análise, porque vocês batem o olho, como eu falei aqui, ó. Aqui, batem o olho na primeira estrofe. Não, já achei uma rima. Vamos supor, seja AB, AB. Tá ótimo, já acertei. Vou lá na questão e vou assinalar AB, AB. Só que o enunciado, ele pede uma análise das 2 primeiras estrofes. E aí como fica? Às vezes, na pressa, o aluno vai lá, a gente faz isso, né? Bate o olho, já acertei a primeira estrofe. E tem lá uma questão justamente com essas letras, AB, AB. E eu vou lá e assinalo. Só que ele pede mais uma estrofe, ele pede a segunda. E aí a gente tem que fazer essa análise de novo. E como que a gente vai olhar esses versos? Como que nós vamos ver as rimas? Peguei aqui para vocês um poema de Cecília Meirelles que diz assim: o meu amor não tem importância nenhuma. Não tem o peso nem de rosa, nem de espuma. E deixei grifado para vocês aí em negrito o tem, o nenhuma, o nem e o espuma. Bruna, tá ótimo. Então, eu já bati o olho, já vi que tem, vou ter que achar uma outra rima. Não, vamos dividir isso por partes. Vamos lá. Então, o meu amor não tem. Tem sempre vai ser qualquer rima, qualquer palavra que tiver no primeiro verso, por isso que é importante saber a diferença de verso e estrofe. No primeiro verso, eu tive aí o tem. O tem eu vou colocar a letra A. A importância, nenhuma. Tem rima com nenhuma? Não, não rima. Então, ele vai ser uma letra diferente. Vou lá e coloco B. Não tem o peso, nem. Nem rima com nenhuma?
Não, não rima, mas espera aí, ele rima com tem lá em cima. Então, eu vou repetir. Ele rima tem, nem, letra A. De rosa, de espuma. Ah, só um minutinho, então deixa eu analisar. No segundo verso, aparece nenhuma. E aí, no último verso, aparece espuma. Rima? Rima. Vocês percebem, então, que formou AB, AB. São rimas alternadas. Ou seja, alternou uma letra para outra. AB, AB. Então, na hora de estudar, na hora de lembrar, grifem isso. Coloquem aí, façam rimas entre vocês até para poder analisar. Temos também as rimas emparelhadas, ou rimas paralelas. Também tem esse nome. Elas combinam-se de duas em duas, seguindo o esquema AABB. Ah, Bruna, ótimo. Eu já percebi lá que nas outras rimas alternadas, elas se alternam. Já pelo nome eu consigo me lembrar na hora da prova. E nas rimas emparelhadas ou paralelas, como que eu vou lembrar disso? Peguei aqui um poema para vocês de Ferreira Goulart e vou ler. Vagueio campos noturnos, muros soturnos, paredes de solidão sufocam minha canção. Uma dica, leiam primeiro sempre o verso todinho, leiam todos os versos, a estrofe, e aí depois vocês começam a numerar. Por quê? Às vezes tem versos que aparecem no português arcaico, e a pronúncia pode ser diferente. Para a gente combina de um jeito no nosso português do Brasil, e português de Portugal pode ser meio diferente. Meio não, na maioria das vezes acontece ser isso. Então faça o seguinte, leiam o primeiro com calma e no segundo que vocês começam a analisar. Então, vagueio campos noturnos, a gente pode observar que o noturnos rima A. Ok, começou pelo primeiro. Muros soturnos. Ah, então deixa eu entender. Noturnos rimas com soturno. Ah, rima. Então, A. Vou repetir. Paredes de solidão. Diferente. Soturno e solidão não rimam. Então, B. Tem uma rima diferente. Sufocam minha canção. Canção, se eu for analisar, rima com solidão. B também. Então, quando eu for resolver a questão ou for assinalar, só tiver uma estrofe, e eu tenho aí 4 versos, o que acontece? Eu tenho rimas emparelhadas ou rimas paralelas. Elas se combinam em AABB. Nós temos também as rimas interpoladas. Nossa, Bruna, quantas rimas? Vai chegar na hora da prova, eu vou ficar todo confuso. Ou vou ficar confusa, como que eu vou resolver? As rimas interpoladas ou intercaladas, o que seria isso? Elas combinam-se de uma ordem oposta, seguindo o esquema A, B, B, A. E aí eu peguei para vocês um poema de Vinícius de Moraes. Então, vamos lá. Então, suponha que estou lá na hora da prova, como que eu vou analisar um poema que surgiu? Vamos ler primeiro. Conhecimento prévio. Lembra que eu comentei com vocês? Primeiro eu tenho que ter um conhecimento de mundo. Qual que é? O da interpretação. O da leitura, para eu poder analisar, e aí depois eu conseguir chegar lá para dividir, ver o que o enunciado pede. Posso grifar na hora do enunciado. Ah, ele pediu isso. Analise as rimas. Eu já sei do que se trata. Fica muito mais fácil a gente conseguir distinguir. Vou ler aqui o poema de Vinícius de Moraes. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e atento, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Só para situar vocês aí, esse pensamento, imaginem que ele esteja lá do ladinho do meu pensamento, tá? Onde está o azinho ali, ok? Então, quando apareceu atento, já sabemos, qualquer classificação que nós fizermos começa com A. Mas depois apareceu tanto. Tanto rima com atento? Não, não rima, então é B. E encanto? Ah, encanto rima com tanto. Ah, mas Bruna, estão muito próximos, pode? Pode sim, essas são as rimas interpoladas, tá? Quando o B estiver um abaixo do outro. Então, quando estiver BB, né, nas segundas e terceiras, nos terceiros versos, são chamadas de rimas interpoladas. E aí, por último, no último verso, nós temos o pensamento, que rima com atento. Então, se a gente for analisar, atento, pensamento rimam, por isso A com A, e tanto com encanto rimam. Então, rimas interpoladas, ok?
E nessa questão, antes de entrarmos aí para analisar os Lusíadas, que eu vou mostrar para vocês estrofes por estrofes, analisando os cantos, vamos tomar uma água e um café e já já voltamos.